Olá, bem-vindos! Estou aqui na minha caminhadinha e o que não falta aqui em Halifax, eu acredito que em todo o Canadá, é trilha. Se você gosta, explore bem os lugares que qualquer canto da cidade tem uma trilha perdida. E tem umas que são bem interessantes porque elas passam bem do lado do lago, então é bem divertido e é bem aproveitoso e você pode descansar, relaxar e ainda se exercitar. Um belo dia ensolarado, hoje está mais quente, hoje está, se eu não me engano, 15 graus. Tá um ventinho, porque Halifax se não venta, não é Halifax. Mas tá delicioso o dia hoje, tá muito gostoso mesmo. E eu vim aqui contar um pouco mais para vocês como foi o meu início aqui morando no Canadá e qual foi o meu desafio. Foram vários, é claro. Mas o primeiro deles, eu acho que foi o cordão umbilical que eu tive que cortar da minha família, porque sou uma pessoa muito apegada aos meus familiares, né? E isso foi bem intenso para mim. Foi um choque, na realidade. Na realidade, achava que eu estava preparada e não estava preparada. Mas antes, se você ainda não é inscrito, ative o sininho e deixa um like. Quando eu saí de Curitiba, meu voo de Curitiba até São Paulo, eu fui o voo inteiro chorando. Eu não estava preparada para cortar, literalmente como diz, cortar o cordão umbilical da minha família. Eu sou uma pessoa muito ligada aos meus pais, aos meus familiares, então eu não estava preparada para isso. Aos poucos eu fui amenizando o choro e fui entrando no eixo e consegui me controlar. E quando nós chegamos aqui, nós tivemos que passar por 3 Airbnbs. A primeira casa ficamos, se não me engano, 4 ou 5 dias. A gente achou que nós iríamos conseguir em 5 dias resolver tudo, resolver com relação ao carro, a moradia definitiva. E no fim, a gente só conseguiu o carro, porque como nós somos uma família grande, precisava ter um carro para a gente poder se locomover e alguns documentos. Mas a casa ainda não tínhamos conseguido, então foi necessário a gente alugar a segunda casa. Alugamos a segunda casa, a casa ficava numa colina, a gente chamava ela casa da montanha. Pense a gente com mais de 7 malas, subindo as escadarias lá, com todas as malas para colocar na casa. E chegando lá, o aquecimento não funciona. A gente começou a tomar banho, aí a água não esquentava. E aí a gente ligou para a proprietária, veio, mas não conseguiu resolver. Aí lá o Airbnb tentou, eles deram todo o suporte pra gente. A gente conseguiu eles conseguiram um outro lugar pra gente ficar, mas nisso a gente ficou aquela noite sem aquecimento. E como a casa ficava numa colina rodeada de floresta, né? Então era fria. Então a gente encheu de coberta lá e sobrevivemos, passamos. Mas era um grande transtorno, né? Porque no dia seguinte o James já tinha que começar a trabalhar. Então imagine só ele tendo que se preocupar com isso, de ter que levar a gente para outra casa, porque eu não me sentia segura. Não me sentia, porque eu poderia ter pego o carro, né? Me diga o endereço, vamos lá para o outro Airbnb e a gente vai, né? Mas eu não me sentia segura. Na realidade, eu fiquei assim, deslocada. Na primeira casa, assim, parecia que eu tava, vamos dizer, morta, mas eu não tinha reação. Eu só levantava, comia, cuidava das crianças e mais nada. Não conseguia vislumbrar, não saí de casa, só entrei lá. Não explorei o lugar. Eu só realmente comecei a conhecer a cidade quando a gente mudou para casa definitiva. Até então eu só
casa porque eu tinha medo. Acho que por conta da língua também e por não me sentir segura. Isso me atrapalhou muito, que de certa forma todo o peso ficou no James. E aí de lá a gente saiu dessa casa, fomos para uma casa bem menor e eu chamei ela na realidade da casa da boneca, porque ela era tão pequenininha, tão pequena, que me fez me sentir em casa. Não sei se foi meio proposital, assim, foi muito... Não vou falar em coincidência porque eu não acredito em coincidência. Mas foi uma experiência maravilhosa que naquele momento parece que aquele peso que eu estava carregando começou a aliviar. E eu comecei a sentir alegria e prazer de estar aqui. Então a casa era bem pequenininha, me fez me lembrar da minha casa onde eu morava no Brasil. É claro que nem se compara, porque era muito pequena a casa onde eu morava no Brasil, com relação a essa que eu chamei de casa de boneca, sem contar tendo tudo do melhor dentro da casa, né? Enfim, a gente consegue alugar uma casa e quando eu chego nessa casa, enorme a casa, enorme, e eu já fiquei preocupada. Como que a gente vai conseguir pagar essa casa? Porque o emprego que ele estava não era muito remunerado. Então a gente ia ter que fazer bons ajustes para poder entrar na linha e pagar todas as contas. Porque sem contar que em casa você tem que pagar água, luz, aquecimento, diferente do apartamento. Mas, diante das condições, e por nós termos uma família grande, impossível, jamais eu ia querer ficar com os meus filhos presos em um apartamento, né? E muitas pessoas insistiram para que a gente alugasse apartamento, mas a gente chegou até a tentar aplicar para um apartamento, mas inviável. Quem vai querer alugar se em casa ele já tem restrição até mesmo para criança? A gente só tinha as bagagens quando nós entramos nessa casa. E eu me lembro que aí ele deixou a gente na casa e aí ele foi trabalhar, porque foi no intervalo do almoço dele. Aí a gente ficou na casa definitiva. E aí, como nós tivemos que acordar muito cedo para arrumar todas as coisas, tudo, né? E a gente estava na adaptação ainda do pequeno fuso horário, mas também por causa da viagem longa, né? E a gente chegou, eu não tinha nenhuma panela, eu tinha trazido uma pequena comida que eu tinha feito na casa de boneca, na Airbnb, trouxe essa comida, foi que a gente se alimentou. E besteira, né? Bolacha, pão, né? Foi isso que a gente passou até ele chegar à noite, porque ele estava em treinamento, né? Até ele chegar à noite, né? E aí, como a gente estava cansado e obeso, tinha carpê. E eu trouxe na viagem uns cobertores bem finos, né? E a gente pegou algumas roupas, né, alguns casacos que a gente tinha, fez de travesseiro e ali a gente deitou. E dormimos, passamos a tarde inteira ali num carpê, sem colchão, sem nada, só com a cobertinha e ficamos ali e dormimos. E foi divertido que a gente acordou, logo tocou a campainha. E aí veio a primeira doação. E a gente, nossa, aquele dia foi sensacional. Parece que aquela pessoa adivinhou que eu não tinha copo, que eu não tinha talheres, que eu não tinha panela. Ela trouxe uma frigideira, vários pratos, copos, xícaras. Ai, gente, que alegria. Aí eu fiz um arroz pra gente, fiz o arroz na frigideira, aí eu tirei o arroz e aí fiz um ovo. Foi engraçado, né? Porque eu tive que se virar com uma panela. Foi divertido, foi divertido. E a gente se alimentou e Aí ela trouxe também edredom, que eu usei por quase 2 anos, eu acabei de doar. Quando eu me mudei para essa nova casa, eu doei esse edredom, porque essa casa é um pouco mais aquecida do que a outra. Lá a gente passava muito frio.
foi divino aquele dia, sabe? Foi reconfortante, eu posso dizer assim. E aliviou um pouco do meu fardo daquele dia e me fez me sentir bem novamente, né? Eu não pode parecer estranho, né? Que nós temos uma comunidade maravilhosa de brasileiros e com certeza se eu tivesse me envolvido nesse processo de vir para o Canadá, eu com certeza seria bem auxiliada, teria a assistência necessária, mas esse foi meu grande erro e eu estou compartilhando essa minha experiência para dizer que o quanto eu fui falha de não ter me envolvido nessa situação. Na realidade, eu acho que eu nem acreditava que isso daria certo, que eu estaria vindo para cá. Eu só me envolvia em algumas partes do processo, né? Quando ele me perguntava do lugar onde a gente queria passar, né, morar, então eu dava minha opinião. Mas eu não pesquisei. Tem uma amiga minha que trouxe até panela na bagagem dela. Eu falei assim, nossa, nem passou pela minha cabeça que eu poderia ter trazido panela, algum utensílio doméstico, sabe? Na minha bagagem. Ou que eu poderia ter despachado caixas também. Tudo por falta de informação. E de deixar a responsabilidade em uma pessoa só. E nós somos uma família. Então, cada um tinha a sua responsabilidade. Eu não participei, não dei a minha participação e eu me senti culpada por isso, sabe? E de não ter envolvido, de ter deixado todo o processo na mão dele. Então esse foi um grande erro. E tudo, eu me lembro, nossa, eu lembro de às vezes eu não achar defeito em algo que não era culpa dele, era pela questão, pelo momento, e que às vezes nem sempre a gente tem controle das coisas. E eu criticava, às vezes não elogiava, às vezes eu não via algo bom naquilo, como por exemplo a mudança para aquela casa, que eu achei que era enorme, né? E eu não vi que ele estava querendo o bem-estar da família, que ele queria ver o progresso, né, da família, queria ver a gente bem, enquanto ele estaria lá fora lutando diariamente para garantir o pão de cada dia. Então, eu acho que a grande questão é que nós devemos sempre procurar amenizar as coisas. Nem sempre, cada pessoa reage de uma maneira diferente. A gente precisa aprender a ouvir, aprender a avaliar a situação e também saber respeitar, que eu acho que isso é o mais importante, né? Saber ouvir, respeitar e saber o que você pode contribuir, o que você pode fazer para ajudar. Espero que tenham gostado desse vídeo, que tenham tirado aproveito e que vocês sejam bem-vindos aqui no meu canal. Espero que continuem ligados, ative o sininho para ser notificado quando eu lançar um novo vídeo e compartilhar minhas aventuras, as aventuras da Vanessa aqui no Canadá. O verão está chegando, o verão está chegando. Estou com contagem regressiva, estou tão feliz porque já está, agora realmente já está nascendo as folhas. Eu tô animada e aí eu vou mostrar para vocês os lugares que a gente costuma ir. Quero conhecer outros lagos que tem aqui e se divertir e aproveitar um pouco e ao mesmo tempo contando um pouco da minha trajetória aqui no Canadá, das minhas lições de vida, podemos dizer assim, lições de vida, né? Espero que vocês tenham gostado, continuem ligados e até o próximo vídeo. Beijinhos!